Gênesis capítulo de número 1. Glória a Deus. Como é bom estar aqui. Oh, aleluia. Versos de número 30 e 31 de Gênesis capítulo 1. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Quem achou pode dar um amém? Maravilha, diz assim o texto sagrado. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho-vos dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, os céus e a terra, dê continuidade aí no verso 1 do capítulo 2, foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Somente até aqui você diga amém. Glória a Deus, amém. Curve a sua cabeça. Levante uma das suas mãos em sinal de súplica, em sinal de rendição. Se humilhe agora debaixo da potente mão do Senhor, em oração. Você consegue fazer isso? Você consegue levantar um sussurro, uma súplica de oração, pedindo ao Senhor que se revele a você por intermédio da sua palavra nessa noite? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz em oração junto com a tua igreja e peço, Senhor, que nessa noite de domingo, onde estamos tão felizes por termos a oportunidade de estarmos diante do teu altar nessa noite, para ouvirmos de ti e recebermos da tua parte uma palavra, Senhor, porque sabemos como Pedro que basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra para que haja orientação, para que haja direção. Estamos aqui numa noite de domingo, encerrando e já iniciando as primeiras horas dessa semana que se inicia. E queremos a tua direção, queremos o teu respaldo, queremos sair daqui nesta noite direcionados e revestidos pelo poder da tua palavra. Fala conosco, Senhor, abre as mentes, os corações, cativa a nossa atenção, ó Pai, nos favorece com a compreensão do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras, abala no nosso interior pelo poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medula, e é aprovada para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Vai tirando toda a distração, alinha-nos no temor que há em ti, glorifica o teu nome pela tua palavra. Nós invocamos a tua ajuda nesta noite, imploramos a revelação da tua palavra nesta noite. Fica conosco e glorifica o teu nome, no nome de Jesus nós oramos assim. Quem concorda diga amém, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, glória, oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. O livro do Gênesis, ele é um livro que fala do princípio de todas as coisas. Na verdade, Gênesis é exatamente isso, princípio. Só que a gente não pode limitar a compreensão dessa palavra tão pequena, porque ela é muito mais significativa e intensa do que parece. A impressão que nós temos a priori, logo de cara, de primeira, a ideia que a gente tem é que o livro do Gênesis, ele se destina somente a trazer a narrativa de como céus e terra foram criados. Mas, na verdade, isso é um equívoco. Quando o texto se aplica a chamar Gênesis, a fim de que compreendamos que aqui estão inserido o princípio de todas as coisas, isso não fala só da narrativa, de como foi criado, mas isso fala da intenção e da motivação pela qual Deus criou. Então amplie a ideia conceitual de princípio, e não compreenda princípio, quando você for ler Gênesis, apenas como o começo das coisas, mas a base pela qual as coisas foram criadas. Quais foram os princípios e as principais motivações de Deus para fazer
tudo o que foi feito e tudo que está diante dos nossos olhos. O autor da carta aos Hebreus, ele vai falar abertamente sobre isso quando ele diz: porque céus e terra, tudo o que existe e tudo o que há não foi criado por prova aparente do que se vê, mas existem e foram criados pelo poder da sua palavra. Então a palavra de Deus manifestou e trouxe à existência todas as coisas que hoje estão diante de nós e que outrora não existiam. E há um princípio para que isso tenha sido feito. Por exemplo, Deus vai criar primeiro todas as coisas na terra, para só depois então criar o homem. O homem, na verdade, dentro do processo criacionista de Deus, ele está no último lugar da fila. Primeiro Deus vai fazer sol, lua, estrela, firmamento, separação de terra, porção seca, espécies, ervas, animais dos mares, animais selváticos, domésticos, tudo isso que você conhece. E aí o homem, a sua realização e a sua construção vai vir lá no final. Então, quando a gente coloca as coisas numa lista de prioridade, por vermos o homem no final, podemos ser tentados até achar que ele veio depois de todas as coisas, porque não era mais importante do que todas as outras que vieram antes dele. Mas isso também seria um equívoco muito grande, porque o salmista vai salmodiar no Salmo de número 8, e ele vai deixar claro qual é o lugar que o homem ocupa dentro da criação. E este lugar não é o último lugar, mas é o primeiro lugar. Então, ele não apareceu depois porque era menos importante, mas ele só apareceu por último porque ele era tão importante que quando ele chegasse, todas as coisas já deveriam estar prontas para recebê-lo. O homem é o pináculo da criação de Deus. O homem vale mais do que qualquer outra coisa que Deus tenha criado antes dele. No Salmo 8, Davi vai salmodiar e ele vai dizer nesse salmo messiânico que aponta para Cristo, dizendo assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Então a primeira coisa que nós observamos no relato de toda a criação é que pelo poder e pela manifestação da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas com uma finalidade. Primeiro, glorificar a Deus. E segundo, dar ao homem poder de governo na terra. Porque assim bem, o homem fazendo isso, Deus será glorificado na sua criação. O próprio Jesus vai falar abertamente sobre isso quando ele fala sobre o nível de importância que o homem tem dentro do contexto de toda a criação. Jesus, por exemplo, vai dizer aos seus discípulos: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, dizendo o que comeremos e o que beberemos e o que vestiremos. Vosso Pai, complete aí para mim se você está ouvindo, olha o que Jesus vai dizer, gente, o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês necessitam. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? É uma das primeiras vezes que nós vamos ver Cristo nos apresentando e em Cristo recebendo a adoção e o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Eu não sei se você está conseguindo compreender a profundidade disso, mas entenda isso dentro da criação. Se Deus desse voz à lua, se Deus desse voz, assim como nós temos as estrelas, aos seres e aos animais que foram criados, ao se apresentarem diante de Deus para adorá-lo, eles precisariam obrigatoriamente dizer: nós te adoramos, ó Senhor Criador, porque tu és o nosso Criador, Senhor Criador. Vamos para uma hierarquia agora mais elevada, quando o salmista diz: olha, pouco menor do que os anjos, então significa que os anjos estão acima de nós, pois até os anjos, em todo o resplendor de sua glória, de sua natureza ungida e consagrada, imagine aí agora, querubins ungidos, serafins com tenaz de fogo, arcanjos, todos eles e até os 24 anciões, quando querem adorar e quando, estão em adoração, eles são levados a adorar o senhorio de Deus e de Cristo, dizendo: santo é o Senhor. Então veja, os anjos o chamam de Senhor, a criação o chama de Senhor, mas quando o homem queria saber como se apresentaria diante de Deus, perguntaram seus discípulos a Cristo: como nós devemos orar? E ele disse o quê? Entrem no quarto e chamem ele de Senhor? Não, olha o tamanho do privilégio. Quando vocês forem falar com quem? Com seu Senhor? Entrem no quarto, fechem a porta e digam: Pai Nosso. Quem está entendendo, reaja como filho e renda graças ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que Ele te deu. Cristo te aproximou da maior paternidade existente no universo. Aleluia! Oh, aleluia!
Então, quando o Senhor cria todas essas coisas, Ele está criando tudo isso, e isso fica claro depois que Ele dá surgimento ao homem, dizendo assim: tudo isso tenho vos dado. Foi aonde nós lemos, no verso 31 do capítulo 1. Tudo isso tenho vos dado. A terra, e tem dado a terra aos homens, para que tudo isso que está debaixo dos seus pés se sujeite a vós. Oh, aleluia! Como um pai que cuida de um quarto antes da chegada de um filho, assim o Senhor cuidou da criação antes do nosso nascimento. Você compreende isso? Não, eu preciso que você elucide a mente de alguém agora e diga: você tem pai. Oh, aleluia! Você tem pai. Você tem direitos. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. E qualquer um tem direitos, Camila? Não. Qualquer ser criado é criatura. Para ser filho de Deus, tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Porque a palavra do Senhor é clara: e a todos quanto recebeu, quem recebeu o Filho, porque o que disse Jesus: quem vê a mim vê o Pai, quem recebe a mim, recebe o Pai. E aí o que ele diz? E a todos quanto recebeu, receberam nele o direito de serem feitos filhos de Deus. E na nossa condição de filhos de Deus, precisamos aprender a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade, do nosso governo e daquilo que Ele determinou para nós. Então, quando nós lemos Gênesis, nós precisamos ter um entendimento e uma amplitude muito maior do que apenas o relato da criação do céu e da terra. Por exemplo, a gente lê o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, e a gente acha que ali está apenas o textuário para o casamento, homem e mulher, macho e fêmea, mas não. Aqui estão contidos princípios. Complete para mim, para eu saber que você está comigo. Aqui estão contidos. Veja, não é apenas o princípio, mas dentro do princípio, Deus estabeleceu princípios. Não é o ponto principal do que vamos falar hoje, mas só para você entender a força de um princípio. A força de um princípio. Deus corresponde a qualquer princípio que Ele tem estabelecido. Por exemplo, lei da semeadura, princípio. E qual é o princípio? Você é obrigado a semear? Não. Mas é um princípio semear. Por que é um princípio? Porque você não é obrigado a semear. Mas se você se submete ao princípio, semear não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Por quê? Porque ninguém, pode ser que você não colha, pode ser que outro passe para colher em seu lugar, mas ninguém sufoca um plantio. Quem já viu aqui planta crescer no asfalto? Quem já viu aqui erva brotar em rachadura de muro? Por quê? A semeadura pode ser aleatória, mas a colheita, ela é objetiva, porque ela vai corresponder àquilo que foi feito primeiro. Por isso a palavra de Deus estabelece o princípio dizendo: é tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não é nem obrigado que a colheita seja feita por ele. Para isso, já disse Paulo, uns plantam, outros regam, e é Deus quem dá o crescimento. E a colheita? Fica de quem está passando ou de quem viu. Nem todo mundo é obrigado. Tem gente que planta e não quer colher. Agora, ninguém ficará, a semeadura não ficará privada da sua frutificação. Se plantou, vai nascer. Isso é um princípio. Agora vê como é que é a força de um princípio. O estabelecimento de um princípio não precisa de fé para a execução. Ah, não. Nem vou jogar isso aqui no chão, que eu joguei mais cedo, rapaz. A igreja fez assim. Eu falei, meu Deus, não é gente, não, é um casaco. Ó, foi isso mesmo que você ouviu. Quando você segue o princípio de Deus, quando você segue um princípio de Deus, o princípio corresponde a ele mesmo. Que é isso? A palavra. Só um outro exemplo para a gente entender o que é a força de um princípio. Por que, Camila, você está massificando os princípios? Porque tem gente que tem uma fé emocional, tem unção, tem força para ir para monte, tem força para orar, mas não se submete aos princípios. Aí não adianta orar, irmão, não adianta jejuar, porque Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Mas se você seguir o princípio, a promessa corre atrás de você até te alcançar. Gênesis capítulo de número 1, como é que começa o livro do princípio? Começa dizendo: no princípio a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E o Espírito de Deus, não é de Satanás nem das trevas não, é o Espírito de Deus, completa aí, o Espírito de...
O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou sobre o abismo das trevas. Duas lições: não há lugar. Primeira, não há lugar que o Espírito de Deus não entre. Isso aqui cumpre o Salmo número 29. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Segunda coisa, o Espírito de Deus se movia, mas não fazia, porque o Espírito só corresponde a uma coisa: palavra. Não, veja bem, eu não estou falando que é o espírito do demônio, não. O texto é claro, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem poder para fazer o que quiser, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas ele só corresponde a um comando, e esse comando é a palavra. O Espírito de Deus se move, mas não cria sol. O Espírito de Deus se move, mas não faz lua. O Espírito de Deus se move, mas não segura as águas no firmamento. O Espírito de Deus se move, mas não separa luz e trevas. O Espírito de Deus se move, mas não entra no processo da criação de Deus. Por quê? Porque está se movendo. E tudo aquilo que se move sem direção só se move. Agora, veja o texto é claro e diz assim: e disse Deus. E disse Deus é verbo, e disse Deus é sinal que a palavra vai entrar em ação. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E o Espírito começou a executar toda a obra com relação à palavra que era liberada. Então isso aqui é o que estabelece para nós o entendimento do princípio de todas as coisas. Quem faz é a palavra, quem ordena é a palavra. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. O salmo mais comprido que tem é o de 119. Por quê? Porque ele é o enaltecimento da palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como ele terá direção? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. O que Pedro disse para o Senhor: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E eles pegaram uma quantidade que a rede quase se lhe rompia. Tudo é pela palavra. Tudo é pela palavra. Então o que é a palavra? A palavra é a direção, e é o princípio, e é o norte, e é o rumo, e é o estabelecimento de todas as coisas. Escute isso, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Primeiro você aprende o princípio, e o princípio vai gerar fé em você. Não, eu vou provar isso aqui nessa noite. Olha, eu não, a palavra. Olha no livro do Gênesis capítulo 1. Quando a palavra de Deus diz: e disse Deus haja luz, quem foi que disse amém? Fala, quem foi? Quem foi que disse eu concordo? Quem foi que disse tá ligado, terra? Quem foi que disse assim seja? Quem foi que disse eu creio? Então não se escandalize, apenas leia o que está escrito. Não há manifestação presente de fé no processo da criação de Deus. Por quê? Deus não dependeu da fé de ninguém para fazer o que ele fez. E por que não? Porque ele está fazendo pelo poder da sua. Vem, pelo poder da sua. Você diz: Camila, eu não tenho fé porque ainda não se saciou de palavra o suficiente. Por que não, Camila? Porque se tu tiveres fé primeiro, para ter palavra depois, tu demorarás a crer. Mas se tu guardará a palavra, é impossível que tu não creia. É impossível que o Senhor não corresponda ao princípio. Você não vê manifestação de fé no processo da criação de Deus. Mas você vê que tudo foi criado. Por quê? Porque não faltou palavra. Não inverta o processo e a ordem das coisas. Você não pode ter primeiro fé para depois ter palavra. Você precisa primeiro ouvir a palavra e então você terá fé. Nessa tarde nós ministramos aqui, obviamente, um outro capítulo, mas eu falei sobre ter uma fé fria. E o que é ter uma fé fria? Porque existem alguns momentos que você vai precisar ter uma fé fria. O que é uma fé fria? Uma fé que não sente. Porque sua fé não pode trafegar, andar de acordo com as suas emoções. Porque fé não foi feita para sentir, foi feita para saber. Entenda isso a grosso modo. Fé não sente, fé sabe. É por isso que mesmo quando não sente, a gente continua profetizando. Porque a gente não profetiza de acordo com o que a gente vê. A gente profetiza de acordo com o que a gente ouve.
A gente não profetiza de acordo com o que a gente sente. A gente profetiza de acordo com o que a gente sabe. Isso é fé. Isso é fé. Eu glorifico a Deus que Spurgeon um dia disse que a Bíblia de alguém despedaçando significa que ele nunca vai despedaçar. Então, a palavra do Senhor é que vai orientar todas as coisas. Lembra de Ezequiel no capítulo de número 37? O Senhor diz para ele acerca do vale de ossos que estavam cheios, o vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E diz para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel não vai responder igual um crente sentimental. Eu acho, eu sinto, porque no vale a gente não sente nada. Só medo. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu não sei, Senhor Jeová, mas tu sabes. Aí olha isso. Então profetiza. E Ezequiel começou a profetizar? Não, porque ele não sabia o que ia profetizar. Então o Senhor começou a dizer para ele, profetize assim, filho do homem. E começou a soprar no ouvido dele. Começou a dizer para ele, diga assim, vento do Espírito. Aí ele dizia, vento do Espírito, sopra dos quatro cantos. Por quê? Porque quem executa a palavra é o Espírito. Mas o Espírito só obedece o comando da... Então primeiro vem o Espírito. E se há Espírito, é necessário que haja... Aí ele diz, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Sopra sobre este vale. Qual é a palavra, Jeová? Aí ele diz, diga, ossos secos. E Ezequiel repetia, ossos secos, que haja em vós espírito de vida. E cada osso começou a se juntar a seu osso. E o texto diz que houve um barulho grande no meio da visão daquele vale. E o Senhor não parava de falar. E Ezequiel não parava de repetir. Deus está dizendo, eu não preciso que você tenha uma revelação nova. Eu só preciso que tu creia num princípio da palavra. E ele dizia, juntem-se os ossos. E cada osso se juntava ao seu osso. E ele disse, agora eu profetizo carne. Eu profetizo nervo. Eu profetizo músculo. Eu profetizo vida. E o Senhor levantou um poderoso e um numeroso exército no meio daquele vale. Primeiro soprou o Espírito e então foi profetizada a palavra. E levantou-se um exército poderoso. E Ezequiel não inventou nada, só falou o que Deus mandava. Volta para o Gênesis. Há um princípio estabelecido aqui. Poeticamente a gente até quer usar desse direito. E de uma fé muito sensorial, a gente quer dizer assim, porque Deus trará à existência coisas que não existem. Mas depois de Gênesis 1, sabe quando Deus fez isso de novo? Nunca mais. Nunca mais, Camila, nunca mais. Não há absolutamente a reprodução de nenhum texto, seja nos atos miraculosos do próprio Deus com o povo no deserto, sejam dos profetas no Antigo Testamento, ou seja do próprio Filho de Jesus Cristo na ministração da Nova Aliança. Você não vai ver mais Deus trazendo à existência o nada, do nada, não. Dali para frente ele só vai trabalhar com matéria-prima. Até a construção do próprio homem. A luz pode ter vindo do nada, mas o homem veio do pó da terra, daquilo que Deus já havia criado. E assim são todos os milagres sequenciais do Antigo Testamento, entrando no Novo Testamento. Por quê? Porque isso cumpre um segundo princípio. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. O princípio de que Deus já criou tudo o que a gente precisa. Porque a leitura que você fez comigo do verso 30 e 31 foi exatamente essa. E a todos os seres da terra, todas as aves do céu, todos os seres viventes, tudo que se arrasta sobre toda a terra, tenho-vos dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo, diga comigo, tudo. Diga bem forte, tudo. Tudo quanto tinha feito era muito bom. Ele entregou tudo, ele fez tudo. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente deseja, tudo que é o suficiente para que daqui para frente possamos viver coisas novas e extraordinárias a partir daquilo que já foi criado, a partir daquilo que já foi feito. E por que nisto está estabelecido o segundo princípio? E eu vou dizer isso aqui para que você entenda.
Porque não há nada que você queira que você não possa ter. Não, se você pegar isso aqui, o que Deus está dizendo depois de haver criado tudo, guarde isso. Todos os outros milagres que você conhece como extraordinário, Antigo Testamento e Novo Testamento, todos eles partiram do princípio de uma matéria-prima já existente que Deus criara. Inclusive, você não vai ver Jesus operando milagres sem utilizar uma matéria-prima já existente. Não vai ver, porque criação você só vê em Gênesis 1. O vinho das bodas de Caná, primeiro milagre, veio do nada? Veio da onde? Da água. A cura do cego de João 9, de nascença, veio do nada? Veio da onde? Do lodo, do barro, da mistura da saliva com o pó da terra. A multiplicação do azeite da viúva veio do nada? Veio da onde? Do restinho de azeite que ainda sobrava na botija. A multiplicação dos pães e dos peixes em Mateus 14 veio do nada? Veio da onde? Dos 5 pães e 2 peixinhos que o menino veio trazer. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer: você já tem tudo o que você precisa para conquistar aquilo que você deseja. O bispo T.D. Jakes, reverendo T.D. Jakes, ele fala isso de maneira mais ampla e nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: nós pedimos para Deus coisas prontas, mas na verdade tudo já está pronto para que façamos a nossa maneira. Por exemplo, Deus não nos deu cadeira, mas nos deu árvores. Deus não nos deu mesas, mas nos deu troncos. Você está entendendo o que Deus está falando? Olhe para quem está ao seu lado e diga: você tem 1000 possibilidades. Não, fala isso, você tem 1000 possibilidades. Você entrou hoje aqui se sentindo um nada, um ninguém, achando que a pandemia te neutralizou, achando que você perdeu coisas que são irrestituíveis, mas Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar: eu já fiz tudo o que você precisa para conquistar tudo o que você deseja. Camille, como eu faço para manifestar isso? Lembre-se dos princípios. E quais são? Suscite-os pelo poder da sua palavra. Palavra. Terceiro princípio: a compreensão de que tudo que Deus faz é bom. Vamos lá, completa com força. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Você tem que colocar isso na sua cabeça para fazer as coisas darem certo. Se você não colocar isso na sua cabeça, você vai ter todas as ferramentas certas, mas vai continuar usando tudo errado. Esse é um princípio que você não pode esquecer. Um princípio permanente, intrínseco do caráter de Deus. Não diz Deus está bom, diz Deus é bom. Deus é bom. Camila, se esse Deus é tão bom, por que me acontecem coisas ruins? Pelo que diz a palavra: do que se queixa o homem? Das suas próprias concupiscências. As coisas que não estão dando certo, sejamos sinceros, ou foi por causa das suas escolhas, ou foi pelas escolhas de alguém a quem você delegou poder para decidir por você. Não, Camila, mas o que está acontecendo não é problema meu, é problema do governo. E quem instituiu autoridade para eles? Quem deu a eles a governabilidade da sua vida? Não foi o seu voto? Não foi o voto da massa? Isso precisa ser compreendido de uma maneira geral. Mas por saber que Deus tem poder de resolver tudo, a gente quer colocar na mão dele, na conta dele, todas as decisões erradas que nós tomamos. Não é porque ele é um pai bondoso que ele fará de você um filho mimado. Ele é bom. E um Deus que é bom tem na sua característica de obra, ou seja, de tudo que ele faz, ser bom. A coisa pode estar tudo ruim, tudo de ruim à minha volta, mas ele continua. É como canta o Baruque, não é? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Davi vai constituir o Salmo 136. E ele vai dizer: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Você não está bem hoje, mas a bondade dele é para sempre.
Você pode ter errado hoje, mas a bondade dele é para sempre. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: não tem você mais erros do que eu tenho bondade para cobrir todos esses erros. Mas não é porque eu posso cobrir a sua multidão de pecados que significa que você não viverá o peso das consequências das suas escolhas. Mas isso não muda a maneira como Deus quer interagir com você. Aquilo que você está vivendo de revés da vida contra você, não é Deus te castigando, são as suas escolhas e a consequência dos seus erros correndo atrás de você. Mas não é porque Deus pode resolver e te ajudar que significa que essas consequências não virão. Esses dias eu provei de uma manifestação incrível de conversão. Nós vemos pessoas se convertendo diariamente, isso é extraordinário. O poder redentor de Jesus, a manifestação transformadora da graça de Deus. Diga aleluia. Isso é maravilhoso. Porém, esses dias eu estava pregando numa comunidade lá no Rio de Janeiro, uma das poucas que a gente tem, porque a gente quase não tem. E nós estávamos ali ministrando. Quando eu terminei de ministrar, o dono do morro em que nós estávamos, porque é assim que se diz, chegou, procurou o casal de pastores que ali estavam e disse: olha, estou entregando minha vida para Jesus hoje. E isso já é maravilhoso, mas só que tem gente que você sabe, né? Entrega a vida para Jesus hoje e esquece amanhã. Então a gente acaba dando meio crédito. Não por saber que Jesus não faz, mas por saber que alguém não entende completamente o que está fazendo. Só que ele entendeu, e a maior prova que eu tive foi porque ele disse assim para o casal de pastores: me ajude, por favor. E aí o casal de pastores disseram: nós vamos te ajudar no que você precisar. Ele disse: eu preciso que vocês me levem agora à polícia. Ele disse: porque eu vou me entregar e não quero fazer isso sozinho. Agora, ouça isso. Você acha que esse tipo de sentimento, emoção e sensação, sobretudo porque isso foi falado depois que o culto já havia sido finalizado, pode ser feito apenas por uma questão emocional? Não. Sabe o que esse homem fez? Atendeu a um princípio. A um princípio. A coisa é tão séria que a gente glorificou mais a Deus quando ele disse que se entregou, que ele entregou a vida para Jesus, do que quando disse que ele se entregou à polícia. Porque no fundo a gente só quer que as coisas deem certo. Só que o que a gente não entende é que as coisas só vão dar certo se a gente se submeter aos princípios. Precisamos entender que as coisas podem não estar boas para a gente, mas mesmo assim nós vamos encará-las, porque Deus é bom com a gente. Enquanto Deus está trabalhando na nossa vida, Ele manifesta toda a sua bondade. Por exemplo, durante todo o processo da criação, no capítulo de número 1 do livro do Gênesis, vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes. Durante 5 vezes, no relato da história da criação, que Deus está confiando a Moisés, Deus vai constatar como ele se sente enquanto cria e o que ele determina sobre aquilo que ele está criando. Depois da primeira etapa concluída da criação, o Senhor olha para a primeira etapa. Nós estamos falando de parte do processo. Grave bem essa palavra, parte. Eu estou dizendo apenas na primeira parte da etapa do processo da criação. Deus olha e Moisés escreve segundo o relato que Deus lhe deu, dizendo: e viu Deus que isso era bom. Nós vamos ver a repetição dessa frase pelo menos 5 vezes. Quantas vezes, gente? Porque ela vai se repetir ao término do final de cada dia, no processo da etapa da criação. Fazia um pouco e Deus concluía, e viu Deus que isso era. Fazia mais um pouco e ele atestava, e viu Deus que isso era. Mais um pouco, mais uma parte, vem comigo, mais uma, sem preguiça, mais uma, e viu Deus que isso era. Vamos repetir 5 vezes, viu Deus que isso era. Viu Deus que isso era. Era. Só que isso era só na parte. Só na parte. Você vê. Deus ainda está fazendo, mas já está dizendo: é bom. É bom. Deus ainda não acabou, mas está dizendo: bom, 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 bom. Você diz que luta e Deus olha e diz: tá bom.
Você fala que prova, Deus diz, é treinamento e está muito bom. Você diz que está difícil. Sabe por que você diz que está difícil? Porque você só está tendo alcance de uma parte. E quando a gente vê a nossa vida dividida em fases, quando a gente vê a nossa vida dividida em partes, a impressão que a gente tem é que tudo está uma bagunça. Pare para analisar na perspectiva de Deus, igreja. Tem que ser realmente o controlador do universo. Porque você imagine, tendo água, tendo terra e não tendo mais nada. Porque tudo foi feito separadamente. Imagine, tem água, tem terra, ou seja, não tem um pássaro voando, não tem uma erva crescendo, não tem uma chuva regando, não tem uma pessoa andando, é um breu. Mas Deus está olhando e está dizendo, bom, não, analise pela perspectiva de Deus. Analise pela perspectiva de Deus. Você vê o céu, vê o firmamento. Vê a separação, luz e trevas, vê sol, vê lua, mas não tem um ser vivo, não tem uma erva brotando, não tem um passarinho voando. Mas Deus termina essa parte e diz, bom. É porque você olha daqui, aí você vê uma parte feita, a outra não feita. Você vê uma coisa adiantada e outra, tu tens a sensação de que está atrasada. E você diz, isto está uma luta, mas no final do dia, quando você deita na cama, Deus diz, tá bom. Porque você só tem perspectiva do que Deus está concluindo em parte. Mas por que ao término de cada parte do processo da criação, Deus diz bom? Porque segundo o conjunto do que Ele já criou para concluir na sua cabeça, tudo está se encaixando perfeitamente. Então Ele não precisa ver terminado para dizer bom. Enquanto Ele faz, Ele já diz bom, 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 bom. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você acha que não está bom porque ainda não viu a conclusão do meu trabalho, mas quando você ver a conclusão do meu trabalho, vai constatar a mesma coisa que eu constatei. Mas você, enquanto não pode dizer é bom, faça como Jó, traga a mão na tua boca, ou então peça como Davi, um guarda para vigiar na tua língua. Por quê? Porque você está querendo pontuar numa história que você não é autor. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, segura a tua língua. Porque tudo que você está vendo é apenas parte de uma parte do processo. Agora que você já está entendendo que está dentro do processo, você vai entender o quarto princípio. Qual, Camila? Mesmo que eu não esteja vendo a conclusão do projeto, eu vou descansar. Por quê? Sei quem é o arquiteto que começou. Camila, quem foi? Oscar Niemeyer? É muito bom, o cara é bom também. Deixou um legado aí. Mas só que esse aqui é o melhor de todos. Porque eu tenho certeza que se você entrar no estúdio de Oscar Niemeyer, que agora já não está mais entre nós, vai ter ali projetos que ele começou, que ele desenhou. Mas outro vai ter que fazer, porque ele não pôde concluir. Mas esse aqui, eu ouso dizer algo aqui que só quem gosta de mistério vai entender. Eu ouso dizer que esse arquiteto aqui, antes de começar a planta no início, já começa no fim de trás para frente. Porque ele já visita o fim das coisas antes de esboçar o começo. Camila, não entendi porque não sou de mistério. Vai entender, Deus está dizendo, antes de chegar no começo, você tem que entender que eu já desenhei teu fim. Quando eu começo a fazer algo na tua vida, eu não estou começando pelo começo. Você está vendo o começo, mas eu já concluí a história. Antes de você começar a ver o início dela. Você está vendo o início, mas Deus já viu o fim. Levanta a mão que eu estou sentindo graça e a autoridade de Deus para liberar isso para o teu coração. O arquiteto perfeito e fiel do universo me trouxe nesta noite para te dizer, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu começo e eu termino. Porque aquele que começou a boa obra é fiel. Ele é fiel. Para concluir, para aperfeiçoar, para terminar. Levanta a mão direita para o céu e diga, meu Deus é fiel.
Meu engenheiro é fiel. Meu arquiteto é fiel. Levanta a mão e diga: o mestre de obra que começou minha construção é fiel. Ele é fiel, ele é fiel. Sabe como eu tenho certeza de que a obra não vai ficar inacabada? Quando eu tenho a certeza de quem começou a obra na minha vida foi Deus. E quando tu duvidares de que foi Deus, comece a se lembrar de que só Ele podia ter perdoado o pecado que você cometeu, de que só Ele poderia ter te tirado da cocaína que você usava, de que só Ele poderia ter te curado da pornografia que você vivia. Comece a se lembrar que só Ele podia ter transformado a tua mente no nível que transformou. Camila, mas eu ainda não estou como gostaria, mas também já não é mais nem de longe a pessoa que foi um dia. Quando você se lembrar disso, você vai se lembrar que quem começou foi Deus. Quem começou foi Deus. Quem me tirou do medo do escuro foi Deus. Quem me tirou das garras de Satanás foi Deus. Quem me livrou do alcoolismo foi Deus. Quem me arrancou do baile funk foi Deus. Quem me ensinou a viver em santidade foi Deus. Então quando eu duvidar, quando eu duvidar se eu vou dar conta, Aline, quando eu duvidar se eu vou aguentar, quando eu for tentado a duvidar, não pelo que eu sei, mas pelo que eu sinto, quando eu começar a duvidar, será que eu chego até o fim? Será que eu vou dar conta? Será que minha vida vai estagnar ou eu ainda tenho algo para romper? Será que eu vou viver a totalidade ou vou me acomodar nesse meio? Sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus poderia dizer assim: eu sou o alfa, o beta e o ômega. Isso manifestaria com clareza: eu estou no começo, no meio e no fim. Mas não é o que está escrito. O texto é claro e ele só se dirige em princípio e fim. Ele diz: eu sou o alfa, começo, e o ômega, o último. Você nunca se preocuparia com o meio se já soubesse o que te aguardava no... Mas ali no meio do processo, na parte da construção, a gente se vê alienado, preocupado. Se esquece do início, porque já está muito próximo do fim, mas também não a ponto de chegar. E a gente chama esse lugar tenso, de meio. É a parte mais difícil da vida do cristão. Só que o Senhor está dizendo: por que tu te preocupas tanto com o meio, se eu já te garanti um bom? Quando é que é bom a gente assistir um filme que a gente já viu? Só quando a gente não se lembra mais quando acaba. Sim ou não? Sim ou não? Porque enquanto você se lembrar, enquanto o raio do filme acaba, não tens prazer de ver de novo, porque tu já sabe quando vai acabar. Ainda mais se morrer alguém que tu gosta. Você não quer que morra de novo. Você diz: ah, vou nem ver, que eu já sei que fulano morre no final. O Senhor está dizendo: ei, eu não me manifesto toda hora no meio, enquanto eu estou trabalhando. Não que eu não esteja trabalhando, mas é porque eu já te dei a garantia do fim. Para quê? Para que você possa suportar e se alegrar no meio. Que segurança temos de passar pelo meio quando já conhecemos o final? E eu acho lindo porque a Bíblia fala acerca da construção de Deus, dizendo exatamente Ele como perfeito arquiteto do universo. Quando deixa claro que a boa obra que Ele começa, Ele é fiel para... A palavra do Senhor também nos orienta e ela diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas.
Quinto e último princípio, eu encerro aqui no verso 31. Quando o texto diz assim: e viu Deus que tudo, agora não é mais parte, igreja, agora é? E viu Deus que tudo. Quem aqui já construiu casa, loja, já fez obra, nem que seja reforma de um quarto? E na hora que começa no processo, tem dia que tu não aguenta mais ver massa, a vontade é jogar o pedreiro pela janela. Até porque ele diz que vai durar 7 dias e dura 15. Vai dando uma agonia na gente, uma algeriza, porque a fase do processo inconclusivo é muito estressante. Agora, quem aqui já se agrada daquela outra parte, que é quando a obra já está praticamente toda pronta e você só escolhe os detalhes de acabamento? É a melhor hora da construção. Você escolhe o mármore da pia que você quer, a pastilha que você quer. Agora você não lida com o grosso, agora você só lida com a beleza da casa. Agora pare para analisar na perspectiva de Deus. Tem gente que faz uma obra tão boa, tão boa, tão boa, não sei se tem pedreiro bom assim aqui em São Paulo, que tem cabra que é tão bom no alinhamento, na alvenaria, que quando a obra ainda não está pronta, tu já olha e diz: eita, obra bonita. O muro é reto, o tijolo está alinhado, o embolso parece até que não precisa nem jogar massa, mete a tinta. De tão bom que está, de tão perfeito, você diz: eita, obra limpa. Coisa boa é você conseguir agendar um horário com esse cabra. É difícil. Agora, pense agora na parte do acabamento. Se já estava bonita enquanto fazia, imagine a obra concluída. Por isso, o verso 31, agora não vai mais falar de parte, vai falar de todo. Enquanto é só parte, o texto diz: e viu Deus que era? Vem de novo 5 vezes. E viu Deus que era? Viu Deus que era? Viu Deus que era? Viu Deus que era? E era? Mas agora não é parte, agora é tudo. E deixa eu ver se você está atento. Quando Deus termina tudo, o texto diz: e viu Deus que era? Muito bom. Porque agora Deus não está dizendo: estou concluindo uma parte. Agora Deus está dizendo: eu já concluí. E quando Ele vê tudo se encaixando, quando Ele vê a pintura de tudo, a combinação das cores, o desenho dos mares, dos oceanos, o verde da floresta, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Diga! Então minha, grandioso és tu, grandioso és. Oh! Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Pode continuar tocando bem baixinho. Você precisa entender o quinto e último princípio da seguinte perspectiva: se enquanto ele faz é bom, se enquanto ele trabalha é bom, quando ele termina fica. Então você tem que compreender a grosso modo da seguinte maneira: se ainda não está muito bom, só significa uma coisa: que ele ainda. Porque quando ele termina,
não fica só bom. Quando ele termina, fica. Camille, tem diferença de bom e para muito bom? Me diga você. Tem festa que a gente vai, come, bebe, volta para casa e alguém pergunta: e aí, foi bom? Você diz: foi bom. Mas tem festa que a gente faz, pula, dança, ri, se alegra, come, bebe, tem camarão. Aí a gente volta para casa e a pessoa diz: e aí, foi bom? Você diz: mano, foi muito bom. Olha quanta coisa eu trouxe. Tem culto que a gente vai, saudosa Assembleia de Deus, culto de doutrina, estudo sistemático. Alguém pergunta: foi bom? Foi bom. Mas tem dia que o pastor traz um esboço, um negócio mais profundo. Aí a gente chega em casa pilhado. Alguém diz: não vai ver televisão não? Não vou não, que eu tô pilhado. Por quê? O culto foi bom? Mano, foi muito bom, muito bom. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: tu te precipitas em dizer que não está bom, porque tu estás dando a tua opinião em cima de um processo que eu não concluí. Mas se tu te calares e adorares enquanto eu trabalho, se tu te calares e obedeceres, se ao invés de reclamar o quanto você é pequeno, você me exaltar dizendo o quanto eu sou grande, se ao invés de murmurares tu cantares, tu não só começarás a ver que o meu trabalhar é bom, mas entenderás quando eu acabar, porque tu verás que tudo que eu faço quando eu termino excede ao que é bom. Fica de pé se você acredita nisso, em nome de Jesus.